Muito boa noite mais uma vez aqui, eu Elano Maia, no canal Elano, canal Fla Champion. Mais uma vez, tinha acabado de gravar o vídeo, já está sendo reproduzido, daqui a pouquinho vai estar disponível para você que gosta de ficar antenado e informado sobre tudo que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo. E eu vi agora há pouco que já saiu a lista dos relacionados para o jogo, né? O jogo de amanhã, onde o Flamengo estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, né? E se tratando dessa partida, meus amigos, a gente sabe que o Gabriel Noga, né, que é o zagueiro, é uma cria da base do Flamengo, que teve poucas oportunidades, né, no Flamengo nesse início de temporada, foi emprestado até o final desse ano de 2022 à equipe do Atlético Goianiense. Não vai enfrentar o Flamengo, né? Por conta do que a gente já sabe, né? O que já é de praxe no futebol, que todo clube, quando empresta o seu jogador para uma equipe adversária, ele não é permitido jogar contra a sua própria equipe, a qual ainda tem vínculo, né? Ainda tem um vínculo empregatício, né? Então, o Gabriel Noga não participará desse jogo de amanhã contra o Flamengo, né? Mas vamos aqui à lista de relacionados a novidades aqui, há jogadores que não estão nessa lista, né? E a gente tem que ficar atento. Mas vamos aqui para os jogadores que saiu agora há pouco a lista de relacionados, né? Andréas Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, Diego Alves, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus França, Mateuzinho, Pedro, René, Rodinei. Meus amigos, Rodinei não era para estar nem nessa lista aqui. Não era para estar nem nessa lista, né? Pelo que ele fez, pelo que ele andou fazendo, é, certamente uma falta de comprometimento e uma falta de respeito para com o Flamengo. O Flamengo tem que multar esse jogador pelo que ele fez, pela falta de comprometimento dele para com o Flamengo e para com a torcida também, né? Santos, Thiago Maia e William Arão, né? Os jogadores que estarão ausentes aqui, que não estão na lista de relacionados, é o Fabrício Bruno, né? Que ainda está em fase de recuperação, não está nessa lista. Também o goleiro Matheus Cunha, né? Agora com a chegada do Santos, o jogador passa a ser o quarto goleiro, né? E não está relacionado, o Matheus Cunha. E temos também a ausência do Isla, né? Que ainda está se recuperando e não está relacionado para essa partida. E essa é a lista dos relacionados. Fora também o Pablo e o Ayrton Lucas, que ainda estão em recuperação, né? A notícia que se tem é que provavelmente no jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético Paranaense será a estreia dos dois jogadores vestindo a camisa do Flamengo, né? Hoje eles foram apresentados oficialmente, né, pelo clube, e falaram, né, da expectativa deles, né, com relação a vestir a camisa do Flamengo. O goleiro Santos falou um pouco sobre essa questão a qual está sendo exigida, né, dos goleiros saberem sair com os pés. E o goleiro Santos falou que isso na carreira dele já havia sido cobrado anteriormente pelo técnico que foi técnico dele, que até foi técnico do São Paulo também, né? O Diniz, né? O Diniz cobrava ele para que ele melhorasse nesse fundamento, né? Que hoje está sendo muito exigido para com os goleiros no futebol brasileiro, né? O jogador disse que foi um divisor de águas na carreira dele, né? Ele ter
vamos se dizer assim, se aprofundado nesse fundamento, né? Porque se a gente for observar o futebol brasileiro, não havia essa questão de sair com os pés, né? Não era uma exigência, mas hoje a gente vê que passa a ser uma exigência, né? Até por conta do futebol brasileiro estar evoluindo e se tornando cada vez mais parecido com o futebol europeu, né? E o Ayrton Lucas falou também da expectativa também para vestir a camisa do Flamengo. Ele fala sobre questão de posicionamento dentro de campo, sobre a questão dele ser um jogador ali que vai ser muito exigido dele, né? Porque ele vai jogar ali naquela ala esquerda, então ele vai ter um compromisso tanto de ser um ala esquerdo de recomposição, quanto também um ala com um caráter ofensivo também, sempre, né? Então o Ayrton Lucas, ele é um jogador a qual será muito exigido aí, e ele está com muitas expectativas para a sua estreia, que, torno a dizer, provavelmente seja contra o Palmeiras no dia 20, né, no dia 20 ou no dia 23 desse mês agora, no jogo contra o Atlético Paranaense ou no jogo contra o Palmeiras, tá certo? Mas, meus amigos, falando um pouco sobre a questão do Marcos Braz e do Bruno Spindel, é interessante a maneira com que eles se saíram através dos questionamentos a qual foram feitos ali pelos YouTubers, né, pelos jornalistas. Foi falado algumas coisas, né? Eu não anotei tudo, mas pelo que eles falaram, parece que as notícias que saem de dentro do Flamengo estão saindo fora do contexto, né? A gente vê que ele, naquela suposta fala dele na postagem do Juca Kfouri, né? A gente vê que ele simplesmente expõe ali uma opinião, talvez seja até uma opinião dele, né? Dele expor que também não está satisfeito com a maneira com que o Paulo Souza escala o time. A gente vê que a fala dele retrata muito aquilo que você, torcedor do Flamengo, está achando também, né? Porque tem uns torcedores mais assim, raiz, que a gente chama, né? Que estão totalmente descontentados por conta de não saberem qual é a escalação, qual é o time do Flamengo, né? Há aquele torcedor que se sente incomodado com isso, de ver o Flamengo passando por uma reformulação e ver que o Paulo Souza ele tem uma metodologia totalmente diferente de qualquer outro técnico que passou até então pelo Flamengo, né? E a gente vê que, eu acredito, meus amigos, que foi somente uma opinião dele, né? Foi somente uma opinião dele. Agora, a opinião dele, muitas das vezes, passa até a ser mal interpretada, entendeu? E isso pode gerar uma bola de neve. E essa notícia ela vai passando e demonstra de uma certa forma como se ele tivesse criticando, né, ferrenhamente o Paulo Souza. E ele falou dentro da coletiva, meus amigos, que ele tinha acabado de almoçar com um técnico, que ele tem uma relação saudável com o Paulo Souza, que conversa com ele rotineiramente, entendeu? Que está em conversa com ele. Então ele fala, meus amigos, que a relação dele com o Paulo Souza é uma relação melhor possível, né? Então, assim, a gente vê, meus amigos, o que é que está realmente acontecendo
com o Flamengo, né? Se ele falou que não tem nenhum atrito nem entre jogadores e técnico, nem técnico com jogadores, nem técnico com diretoria, nem diretoria com técnico. Então tá faltando alguma coisa para se encaixar dentro desse Flamengo, a qual ali a gente está vendo que está sendo ali um impeditivo, né? Algo que está impedindo o Flamengo de progredir e de evoluir dentro dos jogos, né? A gente vê que o Flamengo venceu a última partida, né? Válida aí pela Taça Libertadores da América, venceu por 2-0, mas foi uma vitória muito magra no sentido técnico, no sentido de propor o futebol, no sentido de mostrar a força, né, do elenco. A gente vê que os jogadores estão assim deixando a desejar muito na questão da raça, da vontade, da gana para correr atrás da vitória. Então alguma coisa está faltando, meus amigos. Mas através do Bruno Spindel e Marcos Braz, tá tudo bem com relação a relacionamento dentro do Flamengo. Está tudo bem entre técnico, jogadores e técnico e diretoria, né? Agora são coisas que realmente ficam no ar e que a gente não sabe, meus amigos, como vai se dar daqui para frente, né? A qualquer momento eu volto com um outro vídeo, né? Eu acredito que vai ter um vídeo aí mais lá para a entrada da noite. Se caso não tiver, no mais breve possível estarei de volta, tá certo? Se inscreva nesse canal, o canal Elano, canal Flash Champion, tá certo? Ative o sininho das notificações, inscreva-se no nome que está em vermelho, tá certo? Deixe seu like, seu comentário e se torne um apoiador deste canal, tá certo? Um abraço a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!